Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje chegou o dia de falarmos sobre a nossa querida Copasa, sim, código CSMG3, que inclusive passou um pouco aqui, né, do ponto da média móvel, tanto de 200 períodos quanto de 50 períodos. Ainda continua aqui com uma certa recomendação de compra e manutenção destas ações, porém o preço alvo médio está um pouco abaixo aqui das cotações. O que, no entendimento de dividendos, não faz muito sentido e eu quero mostrar para vocês o porquê. Por exemplo, eu vou vir aqui em ganhos, tá? Vou avaliar um pouco aqui a questão do lucro por ação e receita da própria Copasa, que já tem estimativas até o terceiro trimestre de 2024, e sempre a Copasa, se você observar aqui entre as barras azul claro e azul escuro é a previsão e azul claro é o reportado, sempre veio surpreendendo positivamente. Eu quero fazer até um cálculo de dividendos projetivos aqui com vocês. Eu vou pegar o Q1, Q2 e Q3, que são os três primeiros trimestres de 2024, e como a gente ainda não tem a previsão do quarto trimestre, eu vou usar o de 2023, ok? Então, vou colocar aqui 0,74, aqui seria o lucro por ação, né? Mais 0,71, mais, vou pegar aqui 0,78, mais 0,94, né? Lembrando que a Copasa paga também dividendos extraordinários, tá? Então eu cheguei aqui num valor de 3,17, vou pegar a média aqui de 60% que a Copasa paga de payout, sem contar muito extraordinário, né? E vou multiplicar isso por 0,6, ok? 60% de 3,17 vai dar 1,90 por ação, ok? E vou dividir isso pelos nossos 6% ideal, fala aqui que a ação poderia chegar a 31,70. Vamos ver quanto que está o preço hoje de Copasa. Está 21,28. Então veja que existe aqui uma discrepância entre dividendos projetivos, pagando aqui na ordem de 1,90 por ação, versus a cotação atual. Pelo dividendo projetivo, preço médio alvo de R$ 31,70. Diz aí, qual foi o seu preço médio? Você acha que realmente pode chegar a esses valores? Lembrando que no próprio estatuto, que a gente pode observar, eu vou mostrar mais à frente, quanto também até nas próprias notícias, né? Sempre falando aqui de dividendos extraordinários de Copasa. Tem um gatilho no estatuto que permite distribuição extraordinária, como já aconteceu aqui em outros períodos. Mas muito bem, vamos aqui para a apresentação da empresa. Falando sobre um pouco de Copasa, lembrando que ela se concentra mais ali no estado de Minas Gerais, né? Um estado onde tem um índice pluviométrico muito alto, né? Então ali você tem muita incidência tanto de chuvas quanto também represas, rios e lagos, né? E a gente pode observar isso pela receita líquida da Copasa, que entra aqui na ordem de bilhões, 1,6 bilhões, né, de receita. Veja que existe aqui um delta de crescimento entre os 3 últimos anos, né, de 17%. Os custos e despesas também subiram um pouquinho, ok? A gente precisa ficar de olho nisso, mas as margens ainda estão bem altas, cerca de 40%, ok? Isso é bem interessante para a gente poder observar. Outras coisas também que a gente pode dar uma olhada é no seguinte ponto. Por exemplo, EBITDA. O EBITDA subiu 24%, o que não é pouco, né? Especialmente para uma empresa de saneamento. E os lucros, 92%, pessoal. Veja só, né? A Copasa dá muito lucro, aumenta seu lucro e lembre-se da velha máxima do mercado. A cotação segue o lucro. Se você tem lucro, a cotação pode até estar discrepante um pouco, que a gente chama de assimetria, mas logo vai buscar a paridade, ok? Nesse ponto aqui, a gente até percebe que o mercado já precificou bastante aqui a Copasa. Tanto é que teve alguns momentos interessantes aqui de entrada na faixa de R$ 15. Coloca aí se você conseguiu chegar nesse ponto de entrada. Agora o mercado já precificou. Mas, de acordo com o que vimos ali, na questão dos dividendos, ainda pode ter oportunidades, né? Lembrando que, sumariamente, as receitas da Copasa vêm da distribuição de água, esgoto, tratamento de resíduos e também parte ali de limpeza e sempre crescente aqui nos seus serviços.
Outra coisa também importante para a gente poder observar, olha, veja aqui as margens de lucro e EBITDA crescente, como nós já dissemos ali no resumo inicial. E outra coisa, olha, a empresa investe em melhorias, tá? Isso daqui é o CAPEX. Isso significa que, olha, ela já realizou bastante investimentos e melhorias e tem ainda mais projetado. Até 2027, aqui, ó, pelo menos 2 bilhões, né? 2 bilhões por ano. O que isso daqui impacta numa empresa como a Copasa? Vai impactar nesse numerador aqui, olha, por exemplo, uma empresa que faz investimento, né, de médio e longo prazo, vai fazer com que a margem bruta reverta uma margem líquida cada vez maior, porque você diminui despesas operacionais, a empresa fica mais tecnológica e você melhora muito as suas margens. Então, é nesse cara aqui que a gente tem que ficar de olho. Outra coisa também importante, alavancagem e endividamento da empresa. Veja que ao longo dos anos isso vem diminuindo, tá? Olha, 1,5, 1,7, agora 1,4. Melhorou bastante neste último período, ok? Outra coisa também importante para nós, caçadores de dividendos. Veja, foi aprovado distribuição de 25 a 50% do lucro, pagamento até em 60 dias e dividendos extraordinários. A empresa trabalha aqui com um marco de distribuição de 50% do lucro líquido ajustado, ok? E também com os dividendos extraordinários, conforme já votado aqui pelo Conselho. Tanto é que ela já fez isso e até é motivo, né, de noticiário que a gente pode observar, né? Isso é meio que recorrente, essa distribuição extraordinária. Coloca aí se você já conseguiu pegar parte dessas distribuições extraordinárias, fora o dividendo e o JCP que ela paga. Olhando aqui para o valuation da empresa, é bem interessante. Olha, dá uma olhada aqui nos dividendos. Olha, lembra do nosso cálculo de 1,90 para o próximo ano, para o ano agora, né, de 2024, que daria um preço-alvo, né, projetivo de R$ 31,70? Veja que só em 2023 ela já fez R$ 2,90, né? Então veja só que interessante. Empresa excelente na questão de dividendos. O mercado, como dito, precificou 69% de alta nos últimos 12 meses, uma mínima, pessoal, de 12,25, máxima de 22, está quase tocando a máxima. Comenta aí, qual que é o seu preço médio? Onde você está aqui nessa escala de preço, né? Empresa com altíssima liquidez, 100% de tag along, e vamos ver se ela está descontada. Ah, passou um pouco o desconto dela aqui. Você vai pagar um ágio bem baixo de 2%, mas veja as perspectivas futuras, tá? O PL dela é extremamente baixo, 6,2, haja visto o setor. Lucro por ação, 3,40, pessoal, bastante, né? Dívida, tranquila, controlada, dívida líquida pelo PL está abaixo de 1 e sobre o EBITDA abaixo de 3, tranquilo. Margem bruta 40, margem líquida 18, olha, 2 dígitos com gosto aqui. E o retorno para os acionistas também 2 dígitos, bom ficar de olho, dando bastante retorno para os acionistas. Outra coisa também importante, olha, crescimento de receitas e crescimento de lucros. Isso realmente impacta muito, né, na questão do preço, né? E quando a gente olha aqui, olha, pegando os dividendos, veja que ela distribui, né, sempre como um reloginho, especialmente os meses do meio, né, do ano, né? Então pegar aqui maio, junho, também agosto, novembro e dezembro, ok? Pegando aqui desde segundo semestre para o finalzinho. E quando a gente olha aqui o histórico da distribuição de dividendos, veja aqui, 2022, perdão, 2020, 21, 22, aqui teve extraordinário e 23 também teve uma boa parte, tá? Ó. Mas se a gente sintetizar uma média para tirar um preço médio, colocando aproximadamente 1,60, né? Vamos fazer um cálculo mais razoável. 1,6 dividido pelo nosso 0,06, que aqui é o dividendo ideal, cotação 26,66. Quanto está a cotação atual? Mesmo nesse mais modesto, levando 1,60, veja que ela já pagou 2,90, mas levando 1,60 com alvo de 6% de dividendo, ela poderia custar tranquilamente 26,66. Cotação atual 21,21. Pois é, boa perspectiva aqui de crescimento. E quando a gente olha aqui no próprio gráfico, se você observar alguns pontos de entrada, né, veja que aqui, olha, meio que pegou em cheio, né, aquela notícia de federalização junto com o CEMIG, né, também, mas isso aqui tem uma complexidade jurídica muito grande.
o próprio pessoal ali de Minas, fora outros reguladores, tem que aprovar. Isso daqui é muito difícil de acontecer. Se você conseguiu pegar esse ponto aqui, você pegou uma alta muito expressiva de quase 40%, ok? O mercado está dando ainda mais uma chance de queda, aproximadamente em 24, e quando a gente observa aqui a questão de momento de entrada, né, só repetindo, dos últimos períodos, ele está meio que quase que colando no período aqui de 250 também, tá certo? Outra coisa, quando eu mostro aqui esta parte aqui de ganhos, né, desses lucros projetivos, a empresa ela já trouxe surpresa em, por exemplo, meses, especialmente os meses chuvosos, né? Olha, Q1, né? Que a gente pode entender como o primeiro trimestre, chuvas muito fortes em janeiro, fevereiro, né? Q2, o lastro da chuva, e Q3 ainda maior, ok? Q4, normalmente, olha, como aqui estava baixo as expectativas, ele surpreendeu positivamente. Eu entendo que vai vir meio em linha pelo que eu estou vendo dos analistas aqui em Q4, ou seja, fechamento desse último trimestre. Porém, partiu daí 2024 só expectativa de crescimento. Crescendo, vindo aí aproximadamente 2,50, né, por ação, se a gente fizer o cálculo só para a gente fechar, olha, imagine aqui bem moderado. A gente fez um pior cenário, um melhor, vamos fazer um moderado. 2,50 dividido pelo nosso 0,06, preço 41,66. Pois é. Fala aí, o que você acha da Copasa? Você acha hoje uma excelente oportunidade na parte ali do setor BEST, né? Pegando empresas de saneamento? Comenta aí, fala seu preço médio e se você gostou, deixa aquele like e também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.